Olá, pessoa única, tudo bem com você? Vamos falar um pouco hoje sobre identidade. E o que logo vem aí à sua mente? O seu RG, seu documento, que também faz parte da nossa identidade, mas é muito superficial relacionado ao que é a nossa verdadeira identidade. E eu quero falar hoje um pouco também sobre quando a nossa identidade ela está corrompida ou mal construída, mal constituída, ou vazia, é perigoso porque nós vamos tentar preencher com o quê? Com algo fora, com algo que não é nosso, com a identidade que não é nossa. Fica sempre um vazio. Quanto menos identidade eu tenho, quanto menos eu reconheço a minha própria identidade, a minha vida se torna vazia, a minha existência é vazia. E eu vou querer preencher isso de alguma forma. Comumente com os vícios, e são muitos. Os vícios nos relacionamentos, principalmente nos abusivos. Vício no álcool, que é uma droga. Em várias outras drogas. Vícios em pornografia, endividamentos, jogatina e tantos outros mais. Pelo vazio que há em nós. Por eu não saber quem eu sou. A nossa identidade se resume em quê? Em quem eu sou. E essa é uma pergunta que eu venho percebendo que é muito difícil para muitas pessoas de ser respondida. Algumas pessoas colocam uma interrogação. Eu pergunto, quem é você? E ao escrever, a pessoa, como assim? Entende? Algumas pessoas acrescentam, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Eu sou uma pessoa tranquila. Ou eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou um trabalhador. Outros colocam uma lista gigante, mas das suas funções, funcionalidades. Eu sou professor, eu sou arquiteto, eu sou relacionada ao que eu faço, não ao quem eu sou. Compreende? Quem eu sou é diferente do que eu faço, é diferente da minha utilidade. E para tentar abreviar esse assunto aqui, a nossa identidade ela é construída já na infância. Ela pode ser construída, inclusive, no ventre da nossa mãe, quando conversam conosco, quando falam conosco, quando a nossa mãe inconscientemente já está falando conosco. Quando é gerado sentimento, vários sentimentos, que também compõem a minha identidade. Porque, por exemplo, eu posso falar que eu sou uma pessoa medrosa. Algumas pessoas se denominam assim. Eu sou medroso. Eu sou medrosa. E isso não é identidade, isso é sentimento, mas a pessoa colocou o medo na identidade dela. E muitas vezes esse medo já vem lá do ventre, do que a mãe sentia, dos sentimentos que a mãe mais sentiu na sua gravidez, compreende? Só que sentimento também não é identidade. Mas imagine aí como a nossa identidade pode ser corrompida. E nós nos tornamos pessoas que não compreendemos a nós mesmos, inclusive mais manipuláveis. Quando nós não conhecemos a nossa própria identidade, nós nos tornamos pessoas frágeis. Que qualquer um que chegar é capaz de instalar algo aqui, ó, na nossa mente. Como, por exemplo, você é louco, você é burro, você é incompetente, você é um miserável, você é um trapo de imundícia, você é um coitado, você é um desgraçado.
E a cada rótulo desse que é instalado aqui na mente, ele vai girando, criando crenças, padrões comportamentais. E assim, a pessoa gera comportamentos baseados nisso. Muitas vezes a pessoa não é, mas de tanto ouvir, ela se torna. Porque as palavras também têm poder. E justamente por isso, porque o nosso cérebro é uma esponja, ele capta tudo. E quanto menos a minha identidade é bem formada desde a infância, mais eu estou suscetível a receber esses rótulos, fazer virar crenças que se tornarão em comportamentos. E aí que está o perigo. E aí você deve ter lembrado aí, né? De que, muitas vezes, não com más intenções, muitas vezes pela própria ignorância, está no meio de nós. Quantos de nós cresceu ouvindo esse tipo de coisa? Seu bobo, seu atentado, seu filho do demônio, seu chato, seu falador. Esses rótulos aí, entende? Seu desgraçado, seu burro, seu incompetente. Você, quantos desses rótulos você já tomou? Você já recebeu e já fez girar? Você é doido, você é doidinho, você é doidinho desde pequeno. Como, por exemplo, algumas vezes chegam crianças até mim, cheias de rótulos, e eu não estou aqui para culpar os pais, mas para alertar, quem sabe. E isso é instruído, eles são instruídos nas mentorias. E quando os pais também vêm para a terapia, porque a criança está precisando de terapia porque ela adoeceu no ambiente onde ela mais vive. E é aonde? E é com quem? Então os pais são os primeiros a precisar de ajuda, inclusive. E tem uma gama nessa situação, né? A criança adoece pelos estímulos que são oferecidos, uma má alimentação, pela falta de sono, uma rotina, né? Descontrolada, desorganizada. O reflexo da relação entre os pais, por mais que estejam separados ou às vezes juntos mesmo. Pelo que ela recebe de crenças nos meios onde ela vai, na escola, na igreja e tantos outros lugares. Sejam positivos ou negativos. Mas quem são os maiores responsáveis por essa criança, por esse jovem, né? São os pais. Responsáveis legais. E muitas vezes os pais querem fugir das terapias. Não vou dizer muitas, talvez eu tenha exagerado aqui. Alguns pais não querem se responsabilizar e querem que apenas os filhos sejam tratados, sem que eles sejam modificados, sem que eles sejam transformados, sem que eles conheçam a sua própria identidade. Muitos, inclusive, fogem de conhecer a sua própria identidade. Porque vai doer o que precisa ser transformado, consertado, visto. Compreende? E aí é muito fácil encontrar um profissional que só quer o dinheiro e fica ali, passando tempo com essa criança. Mas não vai ter transformação suficiente. E a tendência é o quê? Medicação. Porque a terapia, sem a transformação dos pais, vai gerar medicação na criança. E tem várias outras situações aqui, que eu não vou estender, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários ou deixa no direct, vai ser uma satisfação poder te esclarecer, te instruir, te mentorar e quem sabe te atender também. Aqui eu trabalho com um núcleo familiar inteiro. Porque não adianta só. É uma família, é um núcleo, é um sistema onde todos precisam ser vistos, observados e transformados. Assistidos, compreendidos. Muitas vezes aquele que você mais acredita que precisa de ajuda está dando mais trabalho para o outro
E muitas vezes as pessoas não veem que o outro também precisa de ajuda. Ou não veem quem é que está contribuindo mais para o adoecimento daquele que já está sendo medicado, daquele que está mais doente. E são muitas as situações. Mas falando sobre identidade, no meio cristão, inclusive, por quê? Se eu sou uma seguidora de Cristo, eu preciso olhar primeiro para mim, claro, e quando vou abordar um assunto, eu não vou falar de outras religiões, até porque ser seguidor de Cristo não é uma religião, mas o mundo acabou dividindo isso aí, né? Que foi uma péssima divisão que fizeram. Jesus liberta e a religião escraviza o ser humano. Nos coloca em jugo, peso, rituais. E tudo bem, quem sou eu para tentar desfazer com as religiões? Que dirá nesse tempo? Mas veio trazer, quem sabe, um pouco mais de conhecimento, liberdade, libertação e cura para você, porque a alma cativa, ela adoece a mente, ela adoece o corpo e ela atrapalha a nossa conexão com Deus. Então, nós, seguidores de Cristo, nesse tempo, o nosso desejo, né, genuíno, eu creio que da maioria, é sermos fiéis a Deus, ao nosso Pai, servi-lo com coragem e com um coração, uma alma limpa. Sermos crentes limpos na alma. Que a palavra diz o quê? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. A alma é muito importante, a alma precisa ser vista. É lá onde estão nossas emoções, nossas crenças, nossos traumas, nossos bloqueios, nossos padrões repetitivos, muitas vezes trazidos dos nossos ancestrais. E muitos cristãos, muitos de nós não têm se atentado para isso. Que nós não nos curamos e a gente está com muita sede de curar os outros sem nós estarmos curados primeiro. E não tem problema tentar ajudar, é sempre importante estarmos abertos a servir a Deus. Não estou falando que não existe ninguém perfeito para servir a Deus, não existe. Mas sabe qual é a minha preocupação? A maior preocupação desse tempo? E eu não estou aqui para julgar, para condenar ninguém, porque eu vejo o sofrimento de todas essas pessoas que refletem em mim também. Sabe qual é? Do cristão que foi tão manipulado, ele foi tão preparado para ser escravo, que colocaram uma crença na mente dele. Só fica só uma roda e gira. Sabe qual é? Você é um miserável pecador. Você é um pobre pecador. Sabia disso? Muitos cristãos só se veem assim. Já chegaram a falar para mim sobre isso, que nós somos isso, apenas isso, que nós somos apenas trapos de imundícia. Que nem Deus, que nem Jesus é bom. E por quê? Usando qual contexto? De quando Jesus, falaram para Jesus que ele era bom, e Jesus disse, não, eu não sou bom, meu pai é bom. Justificando que nem Jesus era bom porque nós seremos bons. E não foi isso que a palavra quis dizer. Jesus estava falando sobre ser justo, sobre não sermos bons no sentido de sermos bonzinhos, porque dos bonzinhos, né, as pessoas se aproveitam, bonzinhos viram bengalas dos outros. Bonzinhos não permitem muitas vezes que as pessoas cresçam e amadureçam, porque eles tomam as dores e os problemas dos outros para si, e o bonzinho adoece. O bonzinho é injusto consigo mesmo e acaba sendo injusto com o outro, porque não deixa o outro passar pelo que tem que passar para crescer. Se você entende o que eu estou falando, já deixa o seu like nesse vídeo. Se está acrescentando algo na sua vida, para que o algoritmo entenda que isso aqui
é um conteúdo relevante para libertar pessoas, almas cativas. E aí ele vai entender que é importante enviar para outras pessoas. E que então, ao dizer que nós não somos bons, algumas pessoas acreditam que nós, cristãos, não valemos nada. Sendo que Jesus, nesse instante, quis nos incentivar a ser apenas justos. Ajudar com gentileza, ajudar sem nos prejudicar, continuar servindo a Ele, mas sem sermos bobos. Está entendendo o que eu estou falando? Isso não significa que nós somos maus, mas você sabia que muitos cristãos se veem assim? Apenas como pecadores miseráveis, como pessoas que não são boas, porque a palavra fala que nós não somos salvos pelas obras, e não somos mesmo, não é sobre obras. A salvação, ela é por graça imerecida. Mas só porque a salvação é por graça imerecida, eu não vou trabalhar o meu ser, eu não vou buscar me transformar. Muita gente usa isso como uma bengala para não se transformar, sabia disso? Muita gente usa isso como desculpa. Porque já que eu tenho a salvação, não é por obra, a pessoa não quer, continua no egoísmo, não quer ajudar as pessoas, quer viver no seu mundo. E tampouco, já que eu não sou bom, nem Jesus é bom, eu também não vou ser bom. Tá entendendo o que eu tô falando? E aí, não quer transformar a sua alma, não quer deixar de ser egoísta, vaidoso, não quer tratar suas emoções, seu coração endurecido e tantas coisas. A salvação é por graça imerecida, mas é porque lê a Bíblia por partes, entende? Só aceita o que convém. Muitos de nós só aceita na palavra o que nos convém. E aí que está o perigo. Qual é o perigo? De essas pessoas muitas vezes ou estão casadas, ou foram filhos, ou às vezes liderados por outros, por líderes, por pessoas que ficaram o tempo todo. Nós somos pecadores, miseráveis. E assim, por eu me sentir assim, eu não vejo em mim necessidade de me tornar uma pessoa melhor. E já que eu me sinto assim, apenas assim, por quê que eu vou lutar contra o pecado? Vou ficar aqui com o meu pecado escondido. E mais um detalhe. Imagine uma criança, para você ver como essa parte do eu sou um miserável pecador, eu sou um trapo de imundícia. Depois da queda lá no Éden, o homem perdeu sua conexão com Deus. Tem tanto contexto depois disso. E aí imagina uma criança. Já pensou aí a mentalidade de uma criança? Que cresceu com pessoas falando para ela o tempo todo. Você é um pecador miserável. Você é um pecador miserável. Um pecador miserável. Um trapo de imundícia, tá, meu filho? Tá, minha filha? Depois que Adão e Eva pecou, a única coisa que nós somos, miseráveis pecadores, e vamos receber a salvação por graça imerecida. Essa parte é verdade mesmo, por graça imerecida. Mas e aí? Cadê a prática do arrependimento? Cadê a prática do perdão? E nisso muita gente vai esquecendo de todos esses detalhes para ter essa salvação. É por graça imerecida. Mas e o coração sujo? E a alma suja? E quando chegar lá, e quando Deus diz que muitos chegaram lá no juízo final, Senhor, mas eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, aparta-te de mim. É o que Deus vai falar, porque eu não te conheço. Por que será? Será que não creram que a salvação era por graça imerecida? Provavelmente sim. Mas por que não foram salvos?
porque não limparam a alma. E uma criança que cresce, se crescer ouvindo só isso, como muitos colocam isso na própria identidade, eu sou um pecador miserável, trapo de imundície. Imagina uma criança que cresce só ouvindo isso. Vai para a loucura. Vai para a loucura. E eu quero finalizar esse vídeo deixando só um pouco do tanto que tem na palavra do Senhor sobre a nossa identidade. E onde está o princípio da nossa identidade? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ah, Ana, mas depois que pecaram no Éden, acabou isso. Não, lá, depois do dilúvio. Está lá em Gênesis 9, 6. Não sei se é 9, 6 ou é 6, 9. Um dos dois, acho que é 9, 6. Mesmo depois do dilúvio, lá com Noé, está lá que nós continuamos. Foi quebrada uma parte da semelhança, mas nós continuamos imagem de Deus. E Jesus veio para restaurar isso. Está em Colossenses, se eu não me engano, é Colossenses 13. Mas no livro de Colossenses fala sobre Jesus veio para restaurar essa imagem e semelhança, para nós nos tornarmos mais parecidos com o nosso Pai. E aí que tá, eu sou o quê? Na palavra fala tanto, existem os chamados, existem os escolhidos, existem os eleitos. Nós somos chamados de nação, aqueles que obedecem a Deus, porque não é de graça, assim, esses títulos, né, esses rótulos, quem eu sou. Existe, não é uma barganha, mas existe um preço. Existe um preço, eu preciso deixar de ser corrupta, eu preciso deixar de falar mal dos outros, eu preciso deixar de ser invejosa, eu preciso deixar de ser corrupta e tantas coisas mais para eu ter, por exemplo, para eu ser considerado como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Lembra dessa música? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos seu nome sobre todas as nações. E por aí. Somos chamados filhos, somos chamados herdeiros, somos filhos amados. O que mais somos? Quem é você em Cristo? Quem é você, além de imagem e semelhança do Pai? A palavra nos incita a sermos imitadores dele. Eu sou imitadora de Cristo. Eu sou filha amada. Eu não sou só uma criatura. Eu não sou uma perversa. A gente tem que saber na identidade também, a gente saber quem a gente não é. Eu não sou uma louca. Porque quando nós fomos treinados, ou quando pessoas colocam na nossa mente que nós somos só pecadores, que nós somos só trapos, é muito fácil começar a falar que você é louco e a pessoa aceitar isso. E desenvolver uma loucura. Isso é o mínimo do que pode acontecer. É fácil escravizar o ser humano aqui pela mente, porque a escravidão ela vem na mente primeiro, me colocando como só o pejorativo, o pior de tudo. Olha quantas coisas eu sou em Cristo. E o mais maravilhoso de tudo isso, quem é o grande eu sou? É Deus. Deus é o grande eu sou. Lembra aí, com letras garrafais. Eu sou. Então, quando eu vou falar sobre mim, quando você vai falar sobre você, eu sou, significa, sabe o quê? Deus em mim. Deus em mim é o quê? Eu sou amável, eu sou gentil, eu sou educada, eu sou engraçada, eu sou leal, eu sou séria. Quando é para falar sério, eu falo sério. Eu sou brincalhona, eu sou tranquila,
São muitas coisas que envolvem a minha identidade, além de ser imagem e semelhança do Pai. E a palavra diz que no nome dele nós faríamos obras maiores. Ele disse, Jesus disse, em meu nome vocês farão obras maiores. Mas tem um preço a pagar. Tem um preço de ser imitador dele. Eu sou imitadora de Cristo. Eu busco imitar a Cristo. Eu busco. Eu não sou perfeita como Cristo. Jamais atingirei a perfeição de Cristo. Mas eu não sou apenas uma pecadora. Sou uma pecadora. Sou uma miserável pecadora. Mas eu não sou apenas isso. Nem você aí. Nós não somos apenas isso. E a minha pergunta é para você agora. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você sabe sobre o que você também não é? Para não se tornar uma pessoa manipulável? Nem sempre nós iremos acreditar em nós mesmos. Muitas vezes nós não vamos achar pessoas para acreditar em nós, em quem nós somos. É muito mais fácil encontrarmos pessoas para corromper, para deturpar a nossa identidade e nos fazer ficar mal. E criar a crença, como eu já disse, de que somos o que não somos. E aí que vem o perigo. Por isso que a nossa confiança, a nossa dependência tem que ser sempre em quem? No nosso Pai. É Ele quem confia em nós, é Ele quem acredita em nós. E por mais que você esteja com a sua identidade, né, em desequilíbrio, por mais que você esteja desacreditado ou desacreditado de você mesmo aí, ore ao Senhor, peça a Ele para que você consiga, através dele, através do Espírito Santo dele, acreditar na sua real identidade, para que você viva a sua real identidade. E também para aquilo que está em nós, que precisa ser visto. Se eu ainda sou, ou se eu ainda estou vivendo com orgulho, vaidade, egoísmo, na mentira, no pecado, na inveja, em tudo que envolve pecado, a nossa essência pecadora, que Ele nos ajude a enxergar isso, para ser transformado, não para ser colocado por debaixo do tapete. Porque Ele é o Deus da verdade e Ele ama a verdade. E por mais que a verdade doa, é sempre a verdade que nos liberta. Sempre vai trazer libertação e cura. A verdade traz libertação e cura. Saber quem somos também traz libertação e cura. Assim como saber quem não somos também traz libertação e cura. E a nossa credibilidade não é? Nem ouse tentar acreditar em você mesmo. Esse papo de autoconfiança realmente é papo de coach. Autoconfiança é papo de coach. Se nós colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, nós estamos ferrados e mal pagos. Que a minha e a sua confiança esteja no Senhor. Porque é Ele quem confia em mim primeiro. E é Ele quem confia em você primeiro. Não está confiando em você? Não peça autoconfiança, não peça para confiar em si mesmo. Peça ao Senhor para te ajudar a enxergar a sua identidade, a enxergar o seu valor, a enxergar o poder que Ele tem sobre a sua vida, sobre o domínio que Ele tem sobre você, sobre a força que Ele tem sobre você. Peça ao Senhor para você enxergar a identidade dEle, a essência dEle em você. Para que você, para que nós possamos nos limpar, nos purificar cada vez mais. E eu vou ficando por aqui, mas me conta, me deixa nos comentários, vou ficar muito feliz em saber sobre quem é você, qual a sua identidade. O que você não é, isso é muito importante também. O que você não é, tenha convicção daquilo que você não é, para que você não seja manipulado nem controlado por ninguém.
Quem sabe você revele um pouquinho da sua identidade aqui pra gente, assim como eu fiz. Só um pouquinho é suficiente? Você acha que eu sou boba? Talvez você queira manter a sua identidade secreta. E tá tudo bem. O mais importante é que Deus saiba quem é você e quem sou eu. Isso é sobre caráter. Reputação? Qualquer um faz a nossa reputação do jeito que eles pensam, do jeito que eles acham. Você morre por causa de reputação? Eu não. As pessoas sempre vão pensar o que quiser, da forma delas, sobre nós. É Deus quem precisa saber. Mas deixa aqui nos comentários, então, qual foi seu maior aprendizado? Deixe uma palavra, ou uma frase, ou um textão. Eu amo textões. Fica à vontade, tá? Um beijo, muita paz a ti e aos seus.